E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria falar um pouquinho com vocês, continuando o assunto um pouquinho sobre a Europa, tá? Sobre essa divisão que a gente tem falado entre Europa Oriental e Europa Ocidental, né? Lembrando, Ocidente a Oeste, tá? Oriente a Leste, né? Leste à direita do mapa, Oeste à esquerda do mapa, tá? E o que essa divisão tem a ver com o mundo atual e tem a ver com as divisões da Europa e como isso afeta a nossa vida, tá? A Europa Ocidental é composta pelos países mais famosos da Europa, mais desenvolvidos da Europa, né? Então a gente consegue elencar aí a Inglaterra, né, o Reino Unido, a França, a Alemanha atual que está unificada, né? Você tem a Suíça, você tem outros países importantes também, mas você tem essas grandes potências econômicas, as três maiores potências econômicas, né? A gente pode dizer que são a França, o Reino Unido e a Alemanha, né? E você vai ter a Bélgica, vai ter outras potências ali nessa parte da Europa, e essa parte da Europa é considerada que tem os seus países mais bem desenvolvidos economicamente, né? Isso através da indústria, principalmente, né? Através da história deles com a industrialização, enquanto os países da Europa Oriental vão ser considerados países mais pouco desenvolvidos e também países mais jovens em sua maioria. Por quê? A gente sai de um contexto em que você tinha Guerra Fria, né, até a década de 90, em 1991 vai acabar, né, esse conflito, mas até aí a Europa era dividida entre as nações capitalistas e as nações socialistas. Né? Então, da Alemanha Ocidental, que estava dividida na Alemanha em dois, da Alemanha Ocidental para cá, né, você tinha a Europa Ocidental capitalista, e para lá, né, da Alemanha Oriental, você tinha a Europa socialista, né, que era aliada da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental era aliada dos Estados Unidos no conflito da Guerra Fria, né, eram as duas principais potências desse conflito. E aí você vai ter um desenvolvimento dessas nações a leste, né, dessas nações orientais, que só vai começar mesmo, né, industrialmente e em questões de economia, com o Pacto de Varsóvia, com a entrada da União Soviética, colocando dinheiro no desenvolvimento desses países. Antes disso, eles não tinham se desenvolvido industrialmente, não tinham começado esse processo de desenvolvimento, que hoje em dia é o mais importante para a gente chamar um país de desenvolvido ou não. Tá? O que a gente pensa quando a gente fala em país desenvolvido? A gente tem que pensar que esses países produzem coisas que são únicas no mundo, que são de extremo valor, principalmente hoje, que eu falo para vocês, o mercado de tecnologia. Né? Então a Alemanha é muito forte nesse mercado, a França é muito forte nesse mercado, principalmente na questão de aeronaves. Tá? A Suécia também, que vendeu inclusive caças, né, aéreos para o Brasil, para a aeronáutica. A Inglaterra nem se fala, porque foi lá que começou todo o processo da Revolução Industrial, né? E os Estados Unidos também. São países extremamente industrializados, são países onde estão as sedes das principais empresas do mundo, né? Desses setores de tecnologia e de outros setores com grande valor também, por exemplo. O próprio setor de investimento, como a Nike, a Adidas, são todas empresas que estão no contexto desses países. Enquanto na Europa Oriental, você vai ter esses países começando a se desenvolver só com a chegada do socialismo, e com a queda do socialismo eles não vão estar no mesmo nível de desenvolvimento dentro do mundo capitalista, que a partir daí, né, a partir do fim da Guerra Fria, o mundo inteiro vai se abrir para o capitalismo. E aí esses países não vão estar preparados para assumir, né, uma economia capitalista. Então eles não vão ter a mesma potência desses países da Europa Ocidental, que são os países capitalistas. Né? Então você vai ter uma diferença social muito grande por causa do colapso do socialismo. Você vai ver uma situação muito diferente social dentro desses países da Europa Oriental. Você vai ver a Iugoslávia, por exemplo, como eu já disse para vocês, se desmembrando em vários paisezinhos, né? A República Tcheca e a Eslováquia se separando, que antes eram a Tchecoslováquia. Você vai ter a Rússia, por exemplo, numa situação de níveis de pobreza muito maiores, né? E outros países que antigamente faziam parte da União Soviética também vão ter esses mesmos problemas, né, sociais, que a Europa Ocidental vai presenciar um pouquinho menos. Né? Então eles vão ter menos esses problemas, e a falta desses problemas vai ser o que vai garantir para eles também uma posição acima na questão do desenvolvimento. Né? Então esses países da Europa Ocidental, eles vão ser considerados as potências desse novo mundo, dessa nova ordem mundial em que a gente está,
né, onde todo mundo está submetido ao capitalismo e as coisas mudaram, e aí você vai ter esses países da Europa Oriental não tão ruins em questão de pobreza e sociedade quanto a maioria dos outros países subdesenvolvidos, mas não tão bons quanto os países que a gente considera desenvolvidos e centrais no mundo. Tá? Então essa divisão da Europa em Europa Ocidental e Oriental, ela tem justamente uma origem na Guerra Fria, porque os dois eram divididos pelo que a gente chama de cortina de ferro. Nessa cortina de ferro eram justamente as fronteiras entre os países, né, que estavam entre o capitalismo e o socialismo. Né? Você tinha as fronteiras de um país capitalista e socialista, eles não se falavam, não podia ter trânsito de pessoas regularmente, né? As fronteiras geralmente eram protegidas por militares, então você tinha muito essa tensão que depois que essa poeira baixou, você ainda vê até hoje, né, uma certa diferença e um certo preconceito até de pessoas da Europa Ocidental em relação à Europa Oriental e vice-versa também. Né? Você tem muito essa rivalidade, você tem muito essa distinção entre os países ainda, os países da Europa Oriental são muito mais rurais. Né? E aí você tem outras regionalizações, como num outro vídeo que eu coloquei para vocês, que não era meu, né, era do professor Silvestre, em que você vai ver a Europa do Norte, a Europa Mediterrânea, né? O que isso vai representar realmente? Né? Você não tem só Europa Oriental e Ocidental. A Europa Oriental e Ocidental é a divisão política da Europa, né? Dos países que sempre foram capitalistas e dos países que eventualmente participaram dos sistemas socialistas. Né? Mas você vai ter a Europa do Norte com uma história de desenvolvimento diferente, são os países nórdicos, têm sistemas políticos um pouco diferentes, você tem os países mediterrâneos que no geral não vão ser extremamente industrializados, como Portugal, Espanha, Grécia. Né? Esses países, eles inclusive vão ser os mais pobrinhos entre os mais ricos, né, da União Europeia. Né? Entre os países da União Europeia vão ser os que mais têm dívida com a própria União Europeia, principalmente com a Alemanha, que é quem encabeça, né, o bloco. O Reino Unido saiu do grupo da União Europeia por causa do Brexit, mas a França também vai estar muito central nessa coligação da União Europeia. Você vai ter a Bélgica também muito forte, mas os países ao Mediterrâneo eles vão ter uma diferençazinha. Né? Então nem toda a regionalização da Europa ela é só ocidental e oriental. Quando você vai fazer uma regionalização física, também entram outros aspectos políticos, porque esses países se desenvolveram também de maneiras um pouco diferentes. Né? Mas isso é uma coisa muito específica que eu acho que não vale a pena a gente abordar agora. Tá? Mas explicando um pouquinho melhor essa divisão, né? Essa divisão entre Ocidente e Oriente da Europa, ela vem justamente da divisão política da Guerra Fria. Tá? Na próxima eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como a Europa Ocidental ela é importante para a nossa história como mundo e como Brasil também. Tá bom? Mas por enquanto é isso aqui. Valeu!